também nos ajuda em nossas práticas. Então, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, sem mais delongas. O Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, vamos ler apenas os 8 primeiros versículos. Os irmãos aí que forem encontrando, permaneçam abertos após a leitura. E estarei fazendo a leitura. Os amados acompanhem aí em suas Bíblias ou nos seus telefones. Leiamos a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juízo que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra os meus adversários. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar. Então disse o Senhor: considerai-nos, que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, irmãos, pela leitura da palavra do Senhor. E, como já foi orado, né? Pela que Deus nos conceda a sua graça na palavra revelada. Então, o evangelista Lucas é o único dos três evangélicos, dos três primeiros evangelhos, que fala mais a respeito da vida de oração. O evangelista Lucas ele vai dar mais a importância sobre a vida da oração que todos os cristãos devem ter. No decorrer do evangelho, ele vai trazer alguns exemplos, especialmente de Cristo Jesus. Exemplo esse que fala a respeito de que Cristo Jesus teve uma vida de oração. E Lucas, como eu acabei de falar, ele vai enfatizar a importância que todos os que são de Cristo têm que ter a sua vida de oração. E ele usa o exemplo de Jesus Cristo, quando ele, antes de escolher os seus discípulos, ele intercede ao Pai para que conceda a sua graça, para que dê sabedoria e discernimento. Também Lucas traz um exemplo do próprio Cristo, ensinando aqueles discípulos, quando ele pergunta: mestre, ensina-nos a orar. E Jesus olha para ele e traz aquele belo e conhecido oração dominical. Ele diz: Pai nosso, assim orarei, Pai nosso que estás no céu. E também outros ensinamentos de Jesus, quando ele insiste, eu também chamo os seus discípulos a estarem em oração. Quando ele fala: pedi e a buscar e acharei, pedi e dar-se-vos-á. E também Jesus, e também o evangelista Lucas, ele usa parábolas que o próprio Jesus falou, recitou para os seus discípulos, a respeito da importância da oração. E essas é uma das parábolas que o Lucas separa e também nos mostra sobre a importância da oração. Essa é dessas parábolas que Jesus ensina, e esse ensino ele traz o dever da perseverança na oração. No versículo 1 que nós acabamos de ler, vai trazer o propósito dessa parábola, que é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, irmãos, Jesus traz um exemplo muito interessante nessa parábola, e através dessa parábola ele vai apresentar um juízo, uma cidade que era governada por um juízo corrupto, um juízo que não queria prestar contas a ninguém, um juízo que não buscava a verdade e a justiça. Era totalmente um juízo corrupto, que não tinha prazer e nem se alegrava com a justiça. E naquela mesma cidade, que era governada pelo juízo iníquo, ou mau, Lucas vai tratar no versículo 3 que havia uma certa viúva, que ela buscava, intercedia a esse juízo mau, buscava que ele concedesse a justiça. Sabemos muito tempo que naquela época as viúvas tinham direito,
por perder, não ter os seus parentes, por ser uma daquelas que era mais assolada fisicamente e também na sociedade. Ela estava buscando para aquele juízo mau a sua justiça, os seus benefícios como viúva, como cidadã daquela cidade. E Lucas vai continuar dizendo no versículo 4 que essa viúva intercedia dia e noite para esse juízo iníquo. Ela buscava a causa, ela buscava a justiça para aquele direito que ela tinha, para aquele juízo iníquo. E no versículo 3, 4 e 5, o juízo que não temia homem nenhum, que não tinha que prestar contas a ninguém, ele atende o pedido daquela viúva. Não porque ele é bom, não porque ele é um homem justo, mas por causa da petição, da contínua petição da viúva, da contínua molestação, podemos dizer, daquela viúva de querer julgar a sua causa. E então, no versículo 6, vai ser o ápice dessa parábola. Jesus vai chamar os seus discípulos. Jesus vai chamar os seus discípulos para que ele considere essa parábola, ele considere esse exemplo desse juízo iníquo, que ele chama aqueles discípulos a ter algumas lições para tirar. Que Jesus, através da oração, ele quer que os crentes orem em todo e qualquer instante. E também, além de orar em todo e qualquer instante, ele, através dessa parábola, ele chama os discípulos a que orem constantemente ou continuamente, assim como essa viúva buscava pelos seus direitos e pela sua justiça. Então, essa oração que Jesus chamava ou ensina nessa parábola é que ela deve ser feita em todo o tempo, buscando ao Senhor para que conceda a sua justiça, buscando ao Senhor para que Ele dê graça e seu favor em todas as circunstâncias. Essa é a lição que Jesus traz para os seus discípulos. Que ele não apenas ore, mas que ore por alguns momentos, mas que eles tenham as suas petições, as suas orações constantemente ao seu Senhor. E então, no versículo 6, é isso que ele diz: considera essa causa, considera esse exemplo desse juiz. Esse mesmo juiz que foi iníquo, julgou a causa de forma justa daquela mulher, quanto mais um Deus que é gracioso, um Deus que é reto e justo, que conhece as nossas necessidades, que sonda os nossos corações, não nos dará ou não nos fará justiça enquanto nós clamarmos a Ele dia e noite? É isso que diz o versículo 7. Esse exemplo do juiz iníquo traz um contraste. Quanto mais aquele juiz que não buscava o bem e nem prestava contas ao próximo, ele se considerou fazer justiça àquela mulher. Quanto mais o nosso Deus, que conhece as nossas necessidades, que sabe das nossas fraquezas, não nos dará a sua graça ou não nos dará justiça enquanto nós pedimos incessantemente. E ele responde na parte A do versículo 8: digo-vos depressa, lhe fará justiça. Assim, irmãos, essa parábola traz uma grande lição. Que o próprio Deus que nos chamou em Cristo Jesus para um relacionamento sincero, um relacionamento próximo, por causa do sangue de Cristo Jesus, Ele mesmo nos suprirá e nos manterá e também nos guardará em meio a esse mundo mal, quando nós buscarmos em todos os instantes. Quanto mais Deus que conhece as nossas fraquezas, Ele nos suprirá e também manterá firme quando nós o buscarmos. E essa parábola é muito interessante porque um Deus justo, que nos chamou nos seus filhos a ter o acesso com Ele, que agora nós não mais vivemos como ovelhas desgarradas, mas agora nós somos ovelhas que Ele chamou para o seu aprisco. E agora que nós somos livres dos nossos pecados, que somos livres do mundo presente, esse mesmo Cristo que nos chamou e em Cristo Jesus nos trouxe justiça, nos trouxe salvação, Ele mesmo nos sustentará quando nós o clamarmos e pedirmos incessantemente. Ele fará justiça àquele que busca ter um coração reto. Ele concederá a sua paz e a sua graça para aqueles que buscam ter um coração puro e santo diante do Senhor. Porque Ele sonda e concede a nossa petição. Quanto mais aquele juiz iníquo
que não tinha prestar contas a ninguém, que nem muito temia a Deus e nem tinha amor pelo próximo, ele fez justiça àquela mulher, quanto mais o nosso Deus gracioso, que nos deu a tão grande salvação, que nos concedeu o maior privilégio, o maior milagre, que é o relacionamento com Deus. Ele não nos fará, quando nós pedimos, quer demoramos ou quer que demore muito tempo. E Jesus conclui, ele sim fará justiça. Ele sim concederá a sua bênção quando o seu Filho vier em glória e nos livrar dos nossos pecados e nos livrar desse mundo vindouro e nos chamar para uma santa morada e eterna com Ele. E Jesus conclui na parte B do versículo 8. Contudo, quando Cristo Jesus vier, ou quando Ele trazer a sua justiça em suas mãos, ou quando Ele chamar o justo para o seu descanso, porventura Ele nos achará buscando em oração? Ele nos achará fé em nossos corações, buscando a Ele? Será, irmãos, que esse Jesus conclui essa parábola nos exortando, nos chamando para ter uma vida pessoal de oração sincera e verdadeira com o nosso Deus. Porque a oração é o oxigênio de todos os que são de Cristo. A oração é o oxigênio que faz toda a igreja viver nesse mundo caído. Jesus falou, através dos evangelhos, que quando os sinais acontecessem da vinda do mundo, quando viessem as coisas, os princípios da dores, o que ele nos ensinou quando esse tempo chegasse é que a igreja perseverasse em oração. Ou será que quando ele chegar nos encontrará vigilantes ou nos encontrará de outras formas a não ser vigilantes? Por isso Jesus conclui, porventura ele nos encontrará fé em nossos corações ou fé nos cristãos que buscam incessantemente ao seu Senhor? Porém, nós dizemos, irmãos, a oração é uma demonstração de fé, pois quem ora tem fé. Pois quem ora é aquele que tem fé e busca aquele que o chamou. Aquele que ora, que tem fé no seu Senhor e sabe que ele defenderá e julgará justamente a sua petição. O cristão, ele ama orar, ele busca, ele anseia estar em oração com o nosso Deus. Ele ama em ter aquela comunhão que o Senhor chamou no seu Filho. Ele se deleita no seu Senhor e tem uma fé ativa e tem uma espiritualidade ativa nas suas orações e não uma fé, uma oração morta. Mas ele crê que o seu Senhor virá e em breve ele defenderá a sua causa, assim como aquele juiz que era mau e julgou justamente aquela viúva, quanto mais o nosso gracioso Senhor nos julgará retamente e nos levará a uma plena justiça e perfeita retidão, porque ele é justo, ele é reto. Então, irmãos, nós devemos glorificar a Deus, porque é Ele que defende as nossas causas. Quanto mais demorada que seja, quanto mais tarda ou demorada que seja a justiça de Deus, Ele mesmo, aquele que buscar dia e noite, aquele que continuamente buscar a face do Senhor, Ele concederá a justiça, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele nos conhece. E quando Cristo em glória vier dos céus para nos buscar, nós teremos a nossa justiça plena, justiça eterna, que é morar com o nosso Deus, que é estar eternamente com o nosso Senhor. Então, o que é que nós devemos fazer nesse momento? É buscar dia e noite o nosso Deus. É buscar aquele juiz que é justo, aquele juiz que é reto, aquele juiz que em breve virá e não tardará. Então o Senhor concederá a bendita justiça. Então perseveramos, irmãos, em todos os instantes. Perseveramos como igreja, como aquele que tem o justo juiz no céu que nos julgará. Porque nós não somos órfãos, mas temos o Pai que está aí nos céus. Então que Deus nos abençoe, irmãos, nos dê cada vez mais um espírito de oração e nos dê mais um espírito de perseverança, que aqueles que almejam a vinda do seu Senhor. Deus vos abençoe
E eu devolvo a palavra ao nosso irmão presbítero José.